E o maior produtor mundial de café da variedade robusta, o Vietnã, reduziu o volume exportado do grão em 2023 em 8,7% na relação com o ano anterior. Mas a receita com os embarques vietnamitas foi de 4 bilhões e 200 milhões de dólares, aumento de 4,6% sobre o alcançado em 2022. No Brasil, a variedade do grão robusta representou 36% das lavouras de café, ou representa, né? Para sabermos um pouco mais sobre o impacto da redução das exportações vietnamitas de café em 2023 aqui no Brasil, eu converso agora com o Marcos Magalhães, que é diretor da MM Cafés. Marcos, um prazer te receber, seja bem-vindo aqui ao nosso canal, ao nosso jornal. Obrigado pela atenção, Leandro. Estamos sempre à disposição para levar informação para esse Brasilzão aí. Maravilha, Marcos. Eu falei das exportações vietnamitas e falei agora há pouco que um percentual aí, pouco, talvez igual ou um pouquinho superior a 36% diz respeito a essa variedade de café. Isso vai ter impacto porque a gente viu que o volume reduziu, os preços aumentaram em razão dos estoques que baixaram bastante, a gente vem tratando disso já há algum tempo, aí há bastante preocupação em relação a essa questão. Olhando o movimento vietnamita, o maior produtor mundial do café robusta, podemos dizer quais as expectativas em relação a essa produção, a essa variedade aqui no Brasil? Tem perspectiva positiva? Olha, tem. A grande verdade é que para a gente responder essa sua pergunta, a gente tem que voltar no tempo aí, talvez um ano, e a gente analisar que o clima ao redor do mundo vem sendo muito adverso por N fatores, como diz o outro, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Se você pegar a Indonésia, que é um grande produtor de robusta também, vem enfrentando dificuldades climáticas, comprometendo a safra, e o Vietnã também. Ou seja, esse fator climático que gera imprevisibilidade climática deixa a produção mundo afora refém de notícias boas, e isso faz com que os preços ganhem uma sustentação. É só a gente analisar o mercado de Conilon no Brasil. E com detalhe, Leandro, quando você analisa o mercado de Conilon no Brasil, você tem que analisar duas situações. Primeiro é a questão dos embarques, que foram realmente muito elevados esse ano. Se nós fizermos um comparativo aos últimos 2, 3 anos, o Conilon brasileiro ficou competitivo a nível internacional. E o outro lado foi que, por essa maior força na exportação, aliada às demandas consistentes de torrefações internas e das empresas de café solúvel, nós tivemos um ano para o Conilon muito interessante. Trabalhamos praticamente de abril a novembro, oscilando entre 600 e 700 reais. Quando a gente chegou em novembro, onde o fator El Niño ficou mais forte e as chuvas sumiram da região produtora do Conilon, o mercado descolou, rompeu os 700, foi lá 730, 750, até 790 reais com negócios aí no final do ano passado e para esse ano também, indicando claramente que essa dificuldade que tanto a Indonésia quanto o Vietnã vem enfrentando nos últimos tempos, ela ajuda o Brasil na sustentação dos preços no mercado interno, olhando o produtor, e também abre muita oportunidade de negócios para o Brasil na exportação. E a prova cabal é que nós estamos embarcando um volume recorde de Conilon, café cru, na exportação, se nós vislumbrarmos os últimos 2, 3 anos. Isso aí mostra o mar de oportunidade que o robusta brasileiro tem nesse mercado internacional e também no doméstico. Eu tô concluindo aqui que a expectativa, em razão exatamente das condições mercadológicas provocadas muito pelo clima, são bastante favoráveis para a produção de café ao longo de 2024. Olha, eu acredito que sim. Eu acho que, principalmente no Conilon, que é o tema da entrevista, a gente vem enfrentando um momento adverso muito complicado, climático. Mais uma vez, estamos aí nos últimos 40 dias com muitas chuvas sendo cantadas e esperadas, mas não caindo na proporção que elas são previstas, e assim o negócio do Conilon vive um cenário diferente do arábico, onde as chuvas estão mais presentes. A prova cabal, se você olhar Nova York nos últimos dias, você vê que Nova York tem tido uma oscilação para lá e para cá. Hoje, inclusive, chegou a trabalhar com 100 de alta, caiu 400 pontos, e Londres está lá se mantendo inalterado, ou seja, mostrando uma força muito grande do mercado robusta a nível internacional, e que isso ajuda o mercado interno na sustentação dos preços. Eu sou bem otimista com relação a 24, com relação a preço, já que nós temos um clima adverso, temos uma produção aquém das demandas internacionais, porque nós temos que abastecer as torrefações internas, temos que abastecer o mercado de solúvel e temos que abastecer também as exportações. E com detalhe, Leandro, se você está acompanhando nos últimos dias, esse acirramento da questão no Oriente Médio, que vem dificultando os navios cargueiros a passar pelo Mar Vermelho e o Canal de Suez,
dificulta também a escoar a produção de robusta do Vietnã e da Indonésia rumo a portos europeus, ou seja, os navios vão ter que contornar a África para chegar na Europa, e isso encarece frete e principalmente atrasa as entregas, ou seja, deixa mais o Brasil, mais uma vez, o Brasil competitivo e com um mar de oportunidades pela frente por ser desbravadas e, com certeza, colocar o nosso conilon brasileiro com mais força ainda no mercado internacional. Exatamente, porque o Brasil é o maior produtor mundial de café, se a gente Sim. incluir aí os dois, o Conilon e o Arábica, né? E claro, naturalmente, as condições climáticas aqui no Brasil, elas são observadas muito de perto aí pelo mercado internacional, porque, querendo ou não, uma quebra de safra aqui no Brasil, naturalmente, levaria a uma pressão dos preços internacionais. Olhando para essa perspectiva, exatamente porque a gente está vendo aí toda uma dificuldade climática em razão das mudanças que são extremas. Tivemos, no único ano aqui, situações onde simplesmente a situação hídrica foi zero e, por outro lado, em outras regiões, como no sul do Brasil, a situação foi com chuvas em excesso. A gente sabe que nas regiões produtoras, vamos ter que trabalhar e rezar aqui para que a chuva caia na hora certa, no volume adequado, para que a gente consiga colher uma safra positiva. Eu te pergunto, dentro dessa perspectiva, como é que você está vendo de uma maneira global, independente da variedade que nós estejamos trabalhando, de uma maneira global sobre o mercado de café? Olha, eu acho assim que nós vivemos um desafio muito grande produtivo, né? Porque, como você bem disse, o fator climático ele norteia as operações, é um fator que a gente não tem o domínio sobre ele, muito pelo contrário, essa imprevisibilidade climática gera uma insegurança e uma ansiedade muito grande mercadológica. Vamos lembrar, como você bem disse, que há talvez 100, 120, 150 dias atrás, nós passamos por recorde de temperaturas no Brasil, com ausência de chuva, e isso comprometeu as lavouras, tanto de arábica quanto de conilon, naquele momento. E as chuvas agora, Leandro, que caem de dezembro e em janeiro em regiões do arábica, elas conseguem minimizar o prolongamento do dano, mas não conseguem resolver o dano já causado, ou seja, como a café é uma atividade de ciclo perene, a gente acredita que as chuvas que estão caindo hoje, elas ajudam 24? Um pouco, mas elas dão muito mais saúde olhando 25, ou seja, 24 já está contratado o problema. Não acredito em super safra brasileira. Acho que nós vamos ter uma safra dentro de números plausíveis e racionais dentro do desafio climático que o Brasil enfrenta e o mundo também. Mas isso, por outro lado, deixa a sensação a todos nós que tanto Nova York quanto Londres, quanto no mercado interno do café, a gente possa vir a ter um ano interessante. E a prova cabal, se você olhar Nova York e Londres nos últimos 15 dias, não estou falando 15 meses, não, estou falando nos últimos 15 dias. Londres foi testar os $3.000 tonelada e Nova York chegou a romper os 200 centes por libra, níveis inimagináveis pela grande maioria dos operadores se nós fizermos um passado de 3, 4 meses. Ou seja, com um detalhe, com mesmo as chuvas estando caindo em algumas regiões produtoras, principalmente do Arábica, os níveis internacionais não foram tão depreciados assim. Se analisar de uma maneira macro, o intervalo mercadológico até então definido, as oscilações estão muito ali dentro, mostrando a insegurança do grande operador de assumir uma posição vendida no mercado, esperando o caos dos preços, o que não vai acontecer. A gente tem realmente uma safra com muitas perguntas, poucas respostas e demandas aquecidas globalmente falando. A gente pode imaginar que o comportamento ele vai se dar em razão daquilo que for acontecendo de forma mais imediata. Essa previsibilidade que normalmente as trades trabalham, hoje estão talvez com um espaço um pouco mais reduzido, está mais complicado em razão até mesmo da conjuntura. Você citou um aspecto importante aí que é a questão dos fretes internacionais, em razão dos conflitos que a gente está vendo no Oriente, tanto na Rússia quanto o conflito lá entre Israel e o Hamas, a Palestina e tal, enfim, e outras situações bastante complicadas, como a pressão que há sobre o preço do barril do petróleo, por exemplo. O que a gente pode dizer em razão desse cenário que se apresenta aqui pela frente, exatamente na tomada de decisão? Como é que o produtor ele precisa se comportar em relação aos preços ao longo do ano de 2024? Olha só, vou te responder de duas visões. A visão do produtor, ele tem que saber, primeiramente, quanto custa a sua mercadoria, para saber qual é o time dele, qual é o target dele de venda. Ele tem que estar sempre observando o mercado para não perder boas oportunidades. Tem que imaginar, assim, o mercado cafeiro, Leandro, é um mercado muito volátil, um mercado de muita especulação. Ou seja, a volatilidade, ela é fruto do nosso negócio. Então, o produtor tem que olhar a volatilidade de curto prazo
e saber surfar essa onda vendendo em níveis interessantes. E entender qual é o viés, qual é a tendência do mercado, porque ele faz uma escada, ele faz um escalonamento de vendas interessante no mercado. Não é hora nem de vender tudo, nem de segurar tudo. É hora do lado do produtor, administrar a operação, ter custos interessantes, saber quanto custa a sua mercadoria e sempre participar do mercado quando os preços lhe forem convidativos. Ninguém é dono da verdade, ou seja, se o mercado indicar uma janela boa, vende alguma coisa, trava alguma coisa, põe dinheiro no bolso e dilui risco, porque quando o mercado lhe for adverso, ele pode com tranquilidade administrar o momento. E na visão do comprador, do grande trader internacional, é um mercado de muita insegurança, um mercado que tem que viver um dia por dia, porque antigamente você comprava café dentro de poucas variáveis. Hoje, nós temos que administrar variáveis que transcendem a porteira, que transcendem o dia a dia do comprar e vender. Temos que administrar clima, temos que administrar conflitos militares mundo afora, temos que administrar a questão da sustentabilidade global, ou seja, são muitas variáveis por ser administrada que deixa o grande operador muito difícil de assumir uma posição agressiva. Eu acho que o grande operador tem que olhar dia a dia as operações, fazer operações casadas, nunca apostar todas as suas fichas num jogo só e viver um dia por dia. É isso que tem que ser a rotina do nosso negócio. E no caso da indústria, tem que pegar o melhor nível de preços possível para a gente não perder share de mercado e, sempre que possível, levar bons produtos ao varejo global, porque café, independente de qualidade, se ele for bom, tem mercado. Essa é a prova que nós temos no Brasil nas últimas décadas. O que fez o consumo subir aqui no Brasil não foi preço, mas foi qualidade. Na medida em que a gente oferta qualidade, a gente com certeza garante um consumo global interessante. Ou seja, é um mar de desafios, mas com certeza é com desafio que a gente cresce. Mas acho que vamos ter um ano de 24 de muito trabalho, com preços interessantes, clima diverso e segurança global, principalmente militar, porque o mundo está meio complicado atualmente. Você falou uma coisa que me chamou a atenção, quer dizer, mercados muito voláteis são também bastante suscetíveis a especulações, a boatos, etc. Né? É isso que o produtor e a indústria também têm que observar bastante, quer dizer, aquilo que de fato é a realidade e aquilo que pode ser uma especulação, né? Exatamente, porque a especulação é igual uma nuvem, ela é passageira. Você pode acordar com um tempo feio e à tarde ter um céu azul. Agora, quando você trabalha dentro de uma previsibilidade, sabendo quanto custa a sua mercadoria e sempre aproveitando bons momentos de realizar negócio, independente se faz chuva ou se faz sol, o seu negócio caminha e todo mundo fica, não digo feliz, mas menos estressado no dia a dia da cafeicultura. É isso, saber quanto custa, diluir risco da operação, aí nunca apostar todas as suas fichas num jogo só. Esse tem que ser um mantra daqui para frente e, claro, que a função sua, minha, de todos nós, passar o maior nível de informações com credibilidade ao produtor para que ele tenha essa condição de decidir certo no momento certo. Bom, e para isso você sabe, pode contar com a gente aqui que o nosso negócio é agroinformação para deixar o produtor aí bem informado para que tome as melhores decisões. Eu conversei com o Marcos Magalhães, diretor da Cafés. Marcos, prazer enorme ter conversado com você, canal sempre aberto, saúde e paz. Obrigado, feliz 2024 a todo mundo. Vamos para cima, porque esse agro aqui sustenta esse mundão de Deus. Um abraço, até a próxima. Tchau. Bora lá.